Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, só Ele vive, só Ele salva, só Ele cura, só Ele é a nossa salvação. Ele é o único mediador que morreu pelos nossos pecados, derramou sua única gota de sangue pelas nossas vidas. Só Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, ao mandado do Pai, para salvar nós do pecado do mundo. Não há outro, não há ninguém, esperança, a não ser Jesus. Sinto muito a dizer a vocês, pela própria palavra do Senhor Jesus Cristo, a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Virgem Maria, que concebeu seu filho, que foi enviado pelo anjo do Senhor Jesus, que ela ia ter um filho para trazer a salvação ao mundo. Ela é uma bem-aventurada, a mãe do Senhor Jesus. Ela é a bem-aventurada, ela é a Virgem Maria. Mas só que está escrito na própria palavra do Senhor Jesus, que a própria Maria disse, adorar só a Ele, a Deus. E só Jesus é o único mediador de adoração. Só Ele que leva nós ao Pai. Só Ele é quem pode, o próprio Senhor Jesus Cristo, é quem pode interceder por nossas almas, levando ao Pai, a Deus, para que nós venhamos ter a salvação. Então, quero dizer aqui que nem Maria, nem Pedro, nem João, nem Tomé, nem Bartolomeu, nem Judas, nem Moisés, nem apóstolo, ninguém, nem os próprios anjos do céu que vivia com ele já desde a fundação do mundo, que o próprio anjo já via com o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo do céu já via com ele. É para ser adorado e nem prestar culto. Só o único que nós devemos prestar culto é só o nosso Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Se vocês duvidam, procura na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, entre de Mateus até João, e assim sucessivamente, até no Antigo Testamento, vocês vão ver que o próprio Jesus, o próprio Deus, os próprios profetas de Deus, eles que vão revelar essas coisas. Agora, se muitas pessoas não conhecem a palavra do Senhor Jesus Cristo e ficam velando por coisas que não conhecem, só porque os outros falam e não meditam as Escrituras, fica uma pergunta, por que o Senhor Jesus Cristo ele disse, o meu povo erra? Por falta de conhecimento e sabedoria. Por que ele falou o meu povo? Porque ele não falou a humanidade, o mundo todo erra. Ele fala o meu povo. Quando ele fala o meu povo, é aquelas pessoas que buscam a ele, que buscam o conhecimento da verdade. Porque ele diz que cuidado entre vós que velhas falsos profetas. Tem próprias pessoas que se dizem ser cristãos, que se dizem ser pessoas de Deus, eles mesmos distorcem a palavra. E por nós não ter o conhecimento da própria palavra do Senhor Jesus Cristo, nós se deixamos se relevar por esses tipos de pessoas. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o apóstolo Paulo, eles ensinando, falando para que aquele povo de Deus tivesse cuidado, que ia ter gente de dentro deles mesmo que dizia ser um de Deus, que ia distorcer a própria palavra de Deus. E muitos desviaram da fé, assim como é hoje. Mas hoje as pessoas deixam de ouvir mais o homem do que o próprio Deus. Assim, meus queridos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela foi escrita para todos. É para todos nós meditar ela, para ter o conhecimento da verdade. Não é porque eu vou ser um líder, independentemente dele, dependendo da religião dele, que ele vai ser o meu instrutor que vai falar, que eu vou ter que acreditar, não. Porque a palavra do Senhor Jesus disse, medite na minha palavra, que ele vai ter conhecimento. Lá em Atos dos Apóstolos, isso aí da memória, era os... Oh Deus, eu esqueci agora. Era os hebreus, não, era os... Eu esqueci agora. Que quando o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra, diz que eles pegavam as escrituras e olhar para ver se era verdade o que o apóstolo Paulo falava. Eles pegavam para confirmar. Então, o mal de muitas pessoas que se ser cristão
ele não lê a palavra. Ele não lê a palavra para ter conhecimento. Aí quando o homem chega dizendo, olha, assim diz o Senhor Jesus, que Deus hoje está entregando uma chave de uma casa para você, está entregando uma chave de carro, Deus, assim diz o Senhor que Deus está lhe abençoando isso, naquilo, Deus me disse que está dando a cura, está isso. O seguinte Deus ele cura através da tua fé. Mas quando você vai ver no próprio evangelho, do próprio Jesus Cristo, quando ele estava evangelizando, ele não estava prometendo chave de carro para ninguém, ele não estava prometendo riqueza para ninguém, ele não estava... Ao contrário, quando ele viu uma pessoa doente, necessitada, ele perguntou, você crê que eu possa curar? Aquela pessoa tinha a dizer, creio. Ele lá e curava. Mas também não quer dizer porque ele fazia aquelas curas, sinais e milagres, que aquelas pessoas eram salvas, não, e seguia ele, não. Entendeu? Pessoas seguiam Jesus porque via sinais, cura, milagres, essas coisas. Ele diz, porque vocês me seguem não por causa de mim, mas porque vocês sentem fome. Mas tem uma passagem lá que diz, mas não siga pela comida, mas sim pelo reino dos céus. Entendeu? Então hoje, muitas pessoas padecem, sofrem, se deixa ser enganado pelos falsos profetas, muitos mentirosos, que a verdade é hoje é essa, que dentro do evangelho de Cristo está tendo muito mentiroso, falso profeta, porque não conhece isso aqui, ó. Se deixa se levar pelo homem. Escuta, muitas pessoas dizem, porque tem muitas pessoas que lê a Bíblia e quer ler os que ele quer. Primeiro, quando você vai ler a palavra do Senhor Jesus, antes de você ler, você tem que orar a Cristo, pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus, certo? E você medita ela. Mas não é meditar uma vez, você tem que estar meditando sempre. Porque o conhecimento vem através da prática que você está praticando. Lá em Tiago, se não sai da memória, ou em Mateus, fala que diz que não seja só ouvintes, mas seja praticante da palavra de Deus também. Você não pode só ouvir, você tem que ser praticante também. Como é que você vai ter conhecimento se você não pratica? Entendeu? Então, quem dá o conhecimento ao homem não é o próprio homem, não. Quem dá o conhecimento ao homem é o Espírito Santo de Deus, quando ele busca, quando ele quer. Por isso que ele diz, vocês erram, o meu povo erra, por falta de conhecimento e sabedoria. Isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Medite na palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Mas, se alguém se sentiu ofendido porque eu falo essas coisas, me perdoe, mas busque primeiro a palavra do Senhor Jesus para você ter o conhecimento, para ver se eu estou falando a verdade ou a mentira. Isso se você crê na palavra de Deus, porque muitas pessoas incrédulas dizem, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Aí eu lhe pergunto, beleza, tá bom, o homem escreveu a Bíblia. Muitas pessoas dizem, mas eu não acredito porque foi o homem que escreveu. Aí então eu vou fazer uma pergunta a vocês. E tem quem disse a vocês, e quem foi que falou para vocês que existiu João, Pedro, Maria teve um filho, Jesus enviado de Deus, que o anjo mandou, e aí ele veio e tal. Aí eu lhe pergunto, quem foi que escreveu isso? Quem foi que escreveu? Raramente quem escreveu foi os próprios profetas de Jesus Cristo, os apóstolos que teve junto com ele, que escreveu para que devem ter conhecimento. Porque se os apóstolos de Cristo não tivessem escrito o que o próprio Jesus deixou nas suas escrituras sagradas, como era que eu e você ia ter conhecimento? Se os apóstolos não escreveram naquele tempo antigo, não escrevessem. Porque hoje, eu e você não vimos Jesus, mas nós cremos. Jesus, bem-aventurado é aqueles que não vê, mas crê. Então, a fé é aquilo das coisas que você não vê, mas você crê. Então, não tem como questionar. Tem que crer na palavra. Se foi o homem ou se foi Deus, não importa. Se foi o homem, porque Deus deu o dom para o homem escrever. Se Deus deixou para que a palavra dele seja espalhada no mundo, então o homem teve que escrever as escrituras sagradas. Agora, de fato, às vezes vem distorção, vem coisas que às vezes... Mas isso aí não importa. Isso aí, Deus disse que vai pagar de acordo com cada um aquilo que você faz e deixa de fazer. Entendendo? Então, eu creio e acredito na palavra do Senhor Jesus Cristo, que isso aqui é a palavra, a Bíblia. A Bíblia é sagrada, eu creio. Mas se quem não quer, amém. Quem sou eu para ajudar se você crê ou deixar de crer? O próprio Senhor Jesus disse que todos aqueles que não crêem nele serão condenados. E se eu digo que eu creio em Jesus Cristo, tenho fé, mas não creio na palavra que está escrito, então não creio, é mentira. É mentira. Entendendo? É mentira, porque a prova é isso aqui. A prova é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eu quero deixar para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Me perdoe se eu ofendi em alguma palavra, certo? É o que eu creio.
E que Deus abençoe teus filhos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?